Eu não sei o tamanho, mas vão cortar, vão, viu? Mas vamos aguardar o que vai falar o ministro, né? Agora vamos para a manchete 6x1, Ari. O 6x1 agora é o assunto, desde o fim de semana, pronto. Ninguém barra mais a discussão do assunto. Projeto da reforma da jornada 6x1 fura bolhas e deve conseguir 171 assinaturas na Câmara. O governo segue em cima do muro. Aniele Veloso. Pois é, Amadeu, a deputada federal Érica Hilton, autora dessa PEC, ela já conseguiu 134 assinaturas. Está perto de chegar às 171 necessárias para protocolar essa PEC. Já os deputados da oposição dizem que ela nunca nem será protocolada e jamais seria votada na Câmara. Realmente, os deputados do centro, da direita, esses já se posicionaram contrários. Diz que é uma loucura, disseram, né, que é uma loucura. Já Érica Hilton rebate todos os argumentos, dizendo que seria impossível discutir essa PEC e também executar as 40 horas semanais, que é o que ela propõe, dizendo que não diminui a produtividade no Brasil, e sim melhora com essa qualidade que poderia ser dada ao trabalhador. E a petição popular já conta com mais de 1.400.000 assinaturas, chegando quase a 1,5 milhão de assinaturas. A gente tem uma cartela com os deputados que já assinaram essa proposta, Amadeu, que foi apresentada no meio desse ano. A gente vê a maioria aí do PSOL, PT, PSB, PDT, partidos da esquerda, da base do governo. Do PL, só tem um deputado, inclusive, PL de Bolsonaro. Do PP também, poucos deputados. Do Piauí, da bancada federal do Piauí, como eu já havia falado ontem, apenas os 4 deputados do Partido dos Trabalhadores assinaram. Agora, sobre o governo, Amadeu, o presidente Lula está, sim, monitorando essa proposta, deve levar ao Conselhão, que é esse órgão de assessoramento direto ao presidente da República, e tem também empresários nesse conselhão. Então, ele deve ouvir as consequências. Por exemplo, pode gerar uma demissão em massa. Inclusive, hoje pela manhã, o presidente já esteve reunido com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para ouvi-lo sobre a proposta. Marinho já se pronunciou nas redes sociais, a gente tem inclusive aí o post dizendo que esses acordos entre patrões e empregados devem ser de forma coletiva, mas que é possível sim executar de forma plena e saudável essa redução da carga horária de trabalho. Olha o ministro Marinho aí, Ari. Dito em nota, o Ministério do Trabalho entende que a questão da escala de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável, quando resulte de decisão coletiva. O Ministério do Trabalho e Emprego tem acompanhado de perto o debate e entende que esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada, considerando as necessidades específicas de cada área. Vamos colocar bem, Nájila, por favor, como é que é o mundo hoje e as jornadas de trabalho. No G20, Ari, o grupo dos 20 países de economia mais forte no mundo. Olha como é que é hoje, Ari. No Canadá, são 32 horas, vou arredondar, né? 32 horas. Vai no arredondamento. Austrália também, 32 horas. Alemanha, 34, lembrando, são horas semanais, né? França, 35,9 horas semanais. Reino Unido também 35,9, já na Itália 36,6, no Japão 36,6, na Argentina 37, nos Estados Unidos 38, na Coreia do Sul 38,6, no Brasil 39, na Rússia 39,2, na Indonésia 40, na África do Sul 42,6, no México 43,7, na China 46,1 e na Índia 46,7. Lembrando que aí na China eles falam que é 46, mas como não tem fiscalização, lá o cara trabalha 70 dias por mês. O mês tem 30, né? O cara trabalha 70 lá e pronto. Vamos lá, eu quero saber de vocês, essa discussão, o Lula tem que sair do muro, como o governo dele
é de frente ampla, tem conservadores e tem progressistas. Ele deve ficar como está, se fazer de morto? Professor Vila. Olha, quem ganhou até agora e vai ganhar com essa história toda é a deputada Érica Hilton, porque nós vivemos a sociedade do espetáculo. E, consequentemente, os holofotes se concentraram sobre ela nessa questão. Evidentemente que nós temos de discutir isso, falar, porque o parlamento está sendo apresentado essa questão, mas ela é absolutamente sem sentido, absolutamente sem sentido. Nós temos questões prementes na economia, na sociedade brasileira que vão ser discutidas, e essa certamente não está entre as primeiras. Basta ver os indicadores econômicos, sociais que nós temos, né? Ou seja, quando diz que em média no Brasil se trabalha 39 horas, eu fico pensando qual é o indicador usado, porque nós sabemos que a jornada semanal, de acordo com a Constituição, é de 44 horas, mas tem muita gente que trabalha muito acima dos 44, assim como em outros países, você encontra 40 horas semanais, mas eles na prática trabalham mais. O caso clássico, entre outros, né, mas principalmente é o do Japão, só para ficar num dos exemplos, nós poderíamos dar outros. Em suma, a questão que se coloca é que essa não é a questão central. Nós temos a mania de discutir, nós somos obrigados a falar, estou falando do parlamento. É a mesma coisa nas reuniões do G20, falar sobre taxação dos super ricos, as taxações internacionais. Isso é uma ideia do James Tobin, Prêmio Nobel de Economia, mas não vai ser adotada nunca. O que adianta de perder tempo com isso? Vamos discutir no G20 questões concretas. A mesma coisa aqui, no parlamento, que eu me refiro, entenda-se, tem de discutir questões que são do cotidiano agora, que estão batendo de frente com o câmbio, com a bolsa, com a inflação nos alimentos, né? Com a questão da qualificação da força de trabalho, com a melhoria dos salários, né? Com a desindustrialização. A industrialização possibilita, caso nós retomemos, pagar melhores salários e melhores funções, e por aí vai. Essa é uma discussão típica da sociedade de espetáculo, não vai dar em nada, mas certamente ela vai conseguir uma reeleição em 2026 com voto superior ao que teve em 2022. Sem dúvida, essa foi uma discussão transversal, né, Ananias, que furou bolhas aí na internet, inclusive fez com que os conservadores tivessem que virar público para dizer por que não querem, né? Exatamente, expôs, porque nós estamos num momento onde as redes sociais têm muita força e pautaram esse debate desde o final de semana. No Brasil, as coisas são cíclicas e esse projeto, inclusive, já foi apresentado em 2019 na Câmara dos Deputados. Foi apresentado à época... Deputado Reginaldo, né? O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Então, naquela época, recebeu a adesão, recebeu o apoio, inclusive, de nomes fortes hoje do PT, a própria presidente Gleisi Hoffmann, atual líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, o líder da bancada petista, Odair Cunha, todos naquela época apoiaram a medida. E agora fica muito difícil para o PT não apoiar. Mas também naquela época teve o apoio de deputados que hoje estão no PL, deputado Sóstenes Cavalcantes, o delegado Éder Mauro, que disputou a eleição deste ano, Giovanni Cherini, todos eles hoje estão no PL, hoje não se manifestam a favor, mas naquela época, em 2019, sim, foram a favor. Naquela época não tinha esse incremento das redes sociais como tem hoje, que fez com que muitos tivessem que se expor para explicar posição contrária, principalmente. Mas, assim como naquela época, também acredito que, nesse momento, o projeto, mais uma vez, vai passar sem avançar no Congresso. Agora, eu acho incrível assim, a fala do ministro Marinho, porque ele dizer que isso vai ser discutido em convenção, como se um sindicato não existe mais, não tem mais força de sindicato, não tem mais nada. Hoje é a conversa do patrão com o empregado. O patrão vai dizer, você faz? Aí o cara diz, eu faço. Se ele disser, ok. Se ele disser, você faz? Aí o cara diz, eu não faço. Ok, saia, entra outro. Apoliana. Hoje as empresas acabam adequando a situação às suas realidades, né? E é como você disse, tem alguém que não está disposto a cumprir aquela carga horária, a cumprir aquele ajuste, tem outro que vai querer porque ele está precisando mais. Isso é injusto. Eu não estou dizendo aqui que isso é bom, que isso é ruim, mas é o que acontece fato, é o mundo na real. prática, na realidade. É o mundo real. E, por fim, eu duvido que o Lira ponha isso para votar. De jeito nenhum. Agora, eu acho que a discussão
ela é salutar. Porque a tendência, gente, é daqui para reduzir. Por quê? Porque nos países, sobretudo, em que você tem um aumento do ganho, tá? Um aumento remuneratório, o trabalhador passa a exigir mais. Então, ele passa a querer mais tempo para a família, para o lazer, para atividades não apenas de entretenimento, mas também de qualificação profissional, que ele precisa de tempo para isso, para fazer uma pós-graduação, um curso que ele quer. Então, essa é uma evolução e uma tendência natural dos mercados. Dá para fazer hoje no Brasil? Não, não dá. Inclusive porque, com a reforma trabalhista, a gente teve uma precarização do mercado de trabalho. E essa redução agora, de maneira atabalhoada, sem um aprofundamento dessa discussão, sem uma melhora dos indicadores mesmo de trabalho, vai haver uma precarização maior ainda. Mas é com certeza que vai haver mais subemprego, redução da remuneração do trabalhador, demissão. O empregador, se isso passasse, que na minha opinião não passa, eu concordo com os deputados conservadores, não vai ser nem protocolado, mas digamos que passasse, não vai passar. O mercado de trabalho, o mercado patronal se readequaria à nova realidade sem abrir mão, ou então ele ia transferir o custo para o preço dos produtos, e aí ia gerar inflação. O empregador não ia reduzir margem de lucro de jeito nenhum. Ou ele ia transferir para o preço do produto ou do serviço, ou então ele ia fazer uma reengenharia laboral para o empregado ganhar menos, trabalhando menos, mas ganhando menos. Vamos lá, vamos seguir, Raniele Veloso.